Olá, irmãos, mais uma semana, estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. O texto que nós meditaremos, ele está em Atos 1, de 6 a 11. Diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que os dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Nas 2 semanas anteriores nós falamos dos impactos da morte e depois nós falamos dos impactos da ressurreição de Cristo. E hoje nós vamos concluir essa série falando dos impactos da ascensão de Cristo. O relato de Lucas, de 6 a 11, que acabamos de ler, ele é um relato histórico. Lucas não está contando uma lenda ou uma história religiosa. Ele está narrando um evento histórico que pesquisou e apurou minuciosamente. A ascensão de Cristo foi uma demonstração visível aos apóstolos de que ele estava partindo pela última vez e que não mais o veriam como já estavam acostumados a ver. Por 40 dias ele se manifestou aos discípulos após sua ressurreição, e naquele dia ele se elevou da terra e depois de alguns instantes desapareceu. A importância desse evento é excepcional, pois marca o fim da obra de Cristo na terra e o início da sua obra celestial. No Evangelho de João também narra a trajetória da vida de Jesus como uma viagem de ida e de retorno. Ele veio aqui através do seu nascimento e voltou para o seu lugar através da ascensão. Em João 17, Jesus falou da posição que ocupava no céu com Deus antes da sua encarnação. Diz assim João 17, de 4 a 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, como a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ao adentrar ao mundo, Jesus se esvaziou de algumas prerrogativas suas. Paulo diz aos Filipenses, em Filipenses 2, de 6 a 8, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não se esvaziou de sua divindade quando adentrou ao mundo. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele apenas abriu mão de seu status divino, pois precisava se humilhar como homem. Após sua morte e ressurreição, ele retornou à posição que sempre foi sua de direito. De certa forma, Jesus voltou ao céu para assumir sua posição antiga e, ao mesmo tempo, para assumir uma nova posição. Sua obra redentora lhe garantiu um status ainda maior, o de Rei Supremo sobre o destino final do universo. Assentado à destra de Deus, ele está investido dessa posição. Por isso, Paulo, após falar da humilhação de Cristo, fala de sua exaltação lá em Filipenses, na continuação do que lemos, dos versículos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E na ressurreição, Cristo consumou a vitória sobre o pecado e sobre a morte, e desse modo cumpriu tudo o que era necessário para a salvação do seu povo. Porém, faltava justamente a tarefa de distribuir esses dons e conduzir a obra de conversão até os confins da terra.
Para isso ele precisava subir à destra de Deus e assumir a posição de autoridade suprema, de onde poderia realizar a obra que ainda faltava. Por este motivo, podemos dizer que a ascensão é o fim de uma obra e o começo de uma outra. É o fim da obra expiatória terrena e o começo da obra celestial. Mas e agora? Qual que é o impacto disso para nós? No texto que lemos, os anjos falaram para eles não permanecerem parados olhando para o céu. Eles tinham muito trabalho a fazer. Antes da segunda vinda de Jesus tem que acontecer uma outra vinda e uma outra ida. A vinda do Espírito Santo e a ida dos discípulos a todas as nações. Jesus subiu ao céu exatamente para possibilitar essas coisas. Com a ascensão de Cristo, a igreja é a grande beneficiária. Com a ascensão, Cristo capacitou a igreja com dons. Paulo fala disso na carta aos Efésios. Em Efésios 4:8 diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Os dons que foram dados à igreja para realizar a difícil tarefa de convencer o mundo e edificar os crentes vêm a nós por causa da ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo também proporciona um novo estado para a humanidade. A humanidade decaída em Adão agora passa a ser exaltada em Cristo. A Bíblia diz que Deus, juntamente com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como diz Efésios 2:6. De alguma forma maravilhosa, Cristo está no céu assentado à destra de Deus e nós estamos lá com Ele. Por fim, poderemos dizer que a ascensão de Cristo garante também a nossa própria ascensão física futura. Jesus disse aos seus discípulos pouco antes de sua partida, lá em João 14, de 2-3, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queria terminar perguntando para você o que a mensagem da morte, como nós vimos há 2 semanas, da ressurreição que vimos semana passada e da ascensão que estamos vendo agora, impactou a sua vida. Como que essas mensagens tão maravilhosas têm impactado a sua vida? Se você não sabe a resposta, vou ler um último versículo. Colossenses 3, de 1-4. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esse versículo serve para você que já foi alcançado pela graça de Deus e deve te estimular a cada dia mais olhar para as coisas lá do alto. Mas serve também para você que porventura ainda não tenha sido alcançado com esse amor. A mensagem é: ainda é tempo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque a mensagem poderosa da morte, ressurreição e ascensão dos teus filhos nos proporcionou vida, nos proporcionou uma vida diferente, uma vida em Cristo. E hoje nós estamos aqui te buscando graças a esse amor tremendo. Ajuda o Senhor a compreender cada dia mais isso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.